Próximo slide, daí já é a atividade do Moodle. Então, essa aqui é uma atividade lá do Moodle, pede para usar o GeoGebra, né? E tem as perguntinhas. Então, tentem. Então, já começo aqui no GeoGebra, por quê? Né? Porque eu vou direto para cá. Então, o meu intervalo é de 0 a 250, né? Então, aqui eu posso colocar, né? Vou colocar assim, T, né? Vou vir aqui no cantinho, aqui, nesse canto aqui, no canto esquerdo, T igual. Vou botar o C. 0, menor. Posso botar menor igual, né? Menor igual. Como é que eu faço menor igual? Eu apertei no menor e depois eu fui no igual. X menor igual a 250. Aí eu vou no vírgula. E aí eu começo. Menos 0,02 x ao quadrado. Ó, ele já fez aqui embaixo um gráfico. Né? Ele já fez um gráfico aqui embaixo. Vou olhar aqui, ele já tem um gráfico. Vamos continuar. Editando. Mais 5x menos 48. E aí ele fez o gráfico. Né? De aí que 0. eu errei. Eu tava botando no final, Dori, não acabei não prestando atenção. Sim, sim, sim. A gente tem que fazer o C ali direitinho. Pode começar com o C. Aqui a gente botou o C maiúsculo, mas pode ser com C minúsculo, vai direitinho. E aí, então, aí você pode aumentar e diminuir conforme for a necessidade de precisão, certo? Então, assim, feito, fiz o gráfico, né? Usei aqui a ferramenta, né? Para ficar gravado, depois vocês podem vir e olhar, né? O que acontece aqui? Bom, aqui né? Então, ele pediu para usar o GeoGebra. Então, vamos lá. A primeira perguntinha deles é em quais intervalos de tempo a função tem temperatura negativa, né? Porque, na verdade, o que a função está representando para nós, né? Comecei a fazer um problema e não li o textinho, né? Então, ele está dizendo que isso aqui é um experimento onde o T aqui é a temperatura, né? É a temperatura no interior da câmera, da câmara, né? É a temperatura em graus Celsius, e o X, né? O X é o tempo, né? O tempo em minutos desde o início do experimento, né? E foram 250 minutos. Então, para cada X, eu tenho uma temperatura, né? Então, quer dizer que o T, né, é a temperatura e o X é o tempo desde o início do experimento. Ok. Então, em quais intervalos de tempo, ou seja, se eu estou olhando o intervalo de tempo, eu estou olhando no eixo horizontal, no eixo X. A temperatura é negativa. Então, a temperatura é negativa, bom, eu estou olhando para a curva em roxo, né? Então, a temperatura é negativa, ela começa já lá embaixo, em menos 48. E ela vai subindo, subindo até chegar no zero. Ela chega no zero, né? Ou seja, nesse intervalinho aqui, né? Para esses valores de x que estão entre 0 e 20, eu vou deixar aqui em suspense, se é aberto ou fechado, depois eu falo. A temperatura é negativa, né? Porque nesse intervalinho de tempo, nesse intervalo de tempo, né? A curva em roxo, ela está abaixo do eixo x. Ou seja, não é 20, é 10. Botei 20, né? Mas não é 20, é 10. Né?
para bem no meio, né? Entre 0, ele está parando bem no meio, entre 0 e 20, meio 0 e 20 é 10. Ok. Da mesma maneira, aqui ele vai até 250, né? Então, entre 240 e 250, também a curva fica abaixo do eixo X, ou seja, se ela está aqui para baixo, ela está projetando o quê? Ela está projetando valores negativos no eixo Y. Então, quando ela está projetando valores negativos no eixo Y, eu sei que essas temperaturas são negativas. Então, entre 0 e 10, e entre 240 e 250. E aqui o 250 fechado, né? Bolinha fechada e bolinha fechada. Então, aqui no 10 é aberto e aqui também é aberto. Por quê? Por quê? Porque quando o X for 10, a temperatura vai ser quanto? O X for 10, a temperatura vai ser 0. Quando o X for 240, qual vai ser a temperatura? 0. Eu estou lendo isso no gráfico, né? Quando o X for 240, a temperatura vai ser 0. Quando o X for 10, a temperatura vai ser 0. Mas eu não consigo ver isso no gráfico. Então, vamos pegar na continha. Qual vai ser a temperatura quando a temperatura for 0? Ou melhor, for 0 não, for 10. Né? Botar o x igual a 10. Então, vai ficar menos 0,02 vezes 10 ao quadrado, menos 5 vezes 10, menos 48. Ou seja, isso aqui, né, eu estava esquecendo daquele sinal negativo, né? Então, isso aqui vai ficar... Vou pegar só aquele pedacinho, menos 0,02 vezes 100. Isso aqui dá menos 2. Isso aqui dá 50, isso aqui dá 48. Menos 2 com menos 48, isso aqui dá quanto? Dá menos 50. Mais 50 com menos 50, 0. Tá. Então, é uma forma da gente verificar isso, né? Uma forma de verificar fazendo a conta. Precisa fazer essa conta? Claro que não. Eu estou fazendo essa conta aqui só para mostrar para vocês que tem que dar certo, né? Ou seja, o que a gente vê no gráfico é o que a gente vê na conta. A mesma coisa acontece se eu botar 240. Será que vai dar certo? Menos 0,2 vezes 240 ao quadrado, mais 5 vezes 240, menos 48. Então, né, vou botar de novo aqui, ó, não esquecer o sinal de menos. Menos 0,02 vezes 240 ao quadrado, mais 5 vezes 240, menos 48. Um grande zero. Né? Então, de novo, ó, bem certinho. Ó, quando o x foi 240, qual foi a temperatura? 0. E 0? 0 é positivo? Não. 0 é negativo? Também não. Então, como 0 não é positivo nem negativo, eu excluo o 10 do intervalo. Né? Porque o 10 não me gera uma temperatura negativa. Me gera 0. 0 é negativo. O 240 eu tiro do intervalo. Por quê? Porque ele não me gera uma temperatura negativa, ele gera a temperatura 0. Isso a gente vê pelo gráfico. Então, isso aqui é só uma verificação. Quando eu não tenho a função, a expressão da função, eu não preciso fazer, não tem como fazer a conta, né? Se não tem como fazer a conta, a gente tem que confiar no gráfico. E geralmente o gráfico está certo. Tá. Professor, Quais são então a as resposta raízes? é 10 e 240, é isso? A resposta nesse problema é de 0 até 10 e de 240 a 250. Isso aqui. Certo? Ah, tá, Essa é a beleza, ok. resposta. Obrigado. Tá? Então, assim. Aí ele pergunta, quais são as raízes da função? Bom, as raízes a gente já viu quem são, né? As raízes, ela passa aqui, passa aqui. Então, as raízes são 10 e 240.
E aí, só que tem uma diferença em relação ao que está lá no Moodle, né? Ele pede qual a interpretação delas no contexto do problema. Né? Como é que eu vou interpretar isso? Ou seja, nesse caso aqui, as raízes, né, elas são o instante, né? Ou seja, respondem ao instante em que a temperatura é zero. Né? É o que está acontecendo. Então, quando o tempo é 10, a temperatura é zero. Quando o tempo é 240, a temperatura é zero. Então, ela corresponde ao tempo que a temperatura é zero. Né? Tá? Dentro da definição de raiz. O que é a raiz? É o x para qual o y é zero. Tá. Qual é o domínio? Bom, o domínio ele é o intervalo de tempo, melhor, o domínio é o conjunto da entrada, né? O que entra, né? Então, o domínio eu vou olhar aqui, no eixo X, né? Ou seja, até 240, não, né? Até 250. Esse aqui é o meu domínio. Ele começou lá em zero, foi indo até aqui, 250. Então, o domínio da função, ele começou em zero e foi a 250. Certo? Então, começa em zero e termina em 250. Tá? Qual a interpretação do contexto? Ou seja, como é que eu vou interpretar o domínio nesse contexto? Né? Domínio, nesse caso aqui, ele é o tempo do experimento. O tempo do experimento, o tempo que foi feito o experimento, o tempo foi de 250 minutos. Ou seja, começou no minuto zero e terminou no minuto 250. Aí ele diz o seguinte, sabendo que x é igual a 125, né? Melhor, sabendo que em x igual a 125, a função atinge seu valor máximo. Né? Aqui, né, uma dos objetivos, por exemplo, da disciplina de cálculo 1, por exemplo, é determinar esse x aqui. Né? Ou seja, você tem a função e determinar para qual x a função atinge seu valor máximo. Esse é o objetivo da disciplina, isso é bem importante. Tá, aqui a gente já sabe, já deu a informação que o x é igual a 125. Ok. Como é que... Então, está aqui, 125. Então, o valor máximo dela está aqui em cima. Maior que 160, né? Porque essa aqui é a linha 160, melhor, aqui é a linha 260. Então, o valor máximo dela é um pouco maior que 260. Né? Acho que, se não me engano, é 264. Acho que eu estou dando um spoiler aqui. Tá. E por que ele fala isso? Porque com isso ele quer saber qual é o intervalo da imagem. Então, quando ele fala em imagem, ele vai começar lá embaixo, né, aqui, 48, que não estou conseguindo pegar, a minha caneta não está chegando nela, aqui. E a imagem, então, eu estou olhando para o eixo Y, né, o eixo da saída. Aqui. Então, quando ele fala em imagem, então eu estou olhando para o eixo Y, o eixo da saída. Bom, então vamos lá. Então, primeiro, qual é a temperatura máxima? Muito simples, eu vou vir aqui menos 0,02 vezes 125 ao quadrado, mais 5 vezes 125, menos 48. Quando eu resolver isso aqui, eu vou descobrir quanto vale a temperatura máxima. 264, se eu não me engano. Né? Opa, minha calculadora está
Ah, tá. Ó, a calculadora deu pau. Deixa eu ver se eu tenho celular aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Abrir o RStudio. Enfim, então vai dar, eu acho que 264, uma coisa por aí. Vou abrir aqui a calculadora. Tá. Então, era o quê? Menos 0,02 vezes 125 ao quadrado, mais 5 vezes 125, menos 48. 64,5, né? Então, isso aqui deu 264,5 graus Celsius. Então, a imagem da função, ela começa onde? Ela começa lá embaixo, em menos 48, e vai até 264. Aqui, né? Sempre fechado, né? Porque o menos 48 pertence ao gráfico e o 264,5 também pertence ao gráfico. Certo? Enfim, aí tem todas as, né, todas as informações, né, todo o problema, né, que a gente tem. Certo? Então, feito o gráfico, a gente consegue ver muita coisa, consegue ver o ponto máximo, a gente consegue ver as raízes, a gente consegue ver tudo. Tá? Bom, beleza. Então, algumas coisas que são importantes para a gente no dia a dia quando a gente lida com gráfico. Né? E aí é para qualquer coisa. Né? Para você, sei lá, ler um gráfico de jornal, para você ler um gráfico científico, para você ler um gráfico, sei lá, de um investimento, enfim. Pelo gráfico, a gente pode ver períodos de crescimento, a gente pode ver períodos de decrescimento, a gente pode ver períodos de estagnação. E aqui a gente tem o conceito de função crescente, ou seja, ele está vendo quando eu tenho um crescimento. Né? E o crescimento se dá quando o x cresce e o y também cresce. Então, isso aqui é uma característica de crescimento. Então, quando eu ando para a direita em x, né, o y tem que ir para cima. Então, vou botar esses ponteiros da seguinte maneira. Quando o x vai para a direita, o y tem que ir para cima. Né? Isso aqui é o clássico crescimento. É o que está dito aqui embaixo. Então, onde é que isso está acontecendo? Qual é o intervalo que isso está acontecendo? Isso está acontecendo nesse intervalo aqui. Né? Vou pegar uma outra cor para destacar. Ele está acontecendo explicitamente nesse intervalo aqui. Vai daqui até aqui. Né? Nesse intervalo isso acontece. Conforme o x cresce, o y também cresce. Né? Então, desta maneira, posso dizer que entre bolinha aberta em 1 e bolinha aberta em menos 1 e bolinha aberta em 1, né, eu tenho o crescimento. E sempre quando eu estou falando em crescimento, eu estou falando em intervalos abertos. Então, nesse intervalo aqui, a gente vê que a função ela é crescente. Né? Conforme o x vai crescendo, né, o y também vai crescendo. Ora com mais velocidade, ora com menos velocidade. Certo? Aí a velocidade é outro esquema. Certo? Então, o crescimento está ali. Agora, quando eu tenho um decrescimento, no decrescimento, quando o x vai para a direita, o y vai para baixo. Esse é o decrescimento. Bom, onde é que eu vejo isso? Ó? Vejo aqui, entre 0 e menos 1. Porque conforme o x vai crescendo, o y vai descendo. Né? O y vai crescendo, o x vai crescendo,
e o y vai descendo até chegar aqui. Então, está aqui o decrescimento. Intervalos abertos, menos 3 até menos 1. Aonde mais? Eu vejo isso de 1 até 3. Não de 3 até 5. De 1 até 3. Porque de 1 até 3 ele está, ó, o x está crescendo, mas o y está decrescendo, 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 decrescendo. Então, de 1 até 3. Beleza. Então, decrescimento e ver decrescimento é fácil. E de 3 até 5? Ele é constante. Ou seja, o x cresce e o y nem sobe e nem desce. Ou seja, o y é a mesma. Ou seja, o y vai permanecer o mesmo. Ou seja, permanece constante. Então, de 3 até 5, o que aconteceu? O x está crescendo. Mas o y continua o mesmo. Constante. Não alterou nada. Certo? Então, isso aqui acontece de 3, aberto em 3 e aberto em 5. Nesse intervalo, ele é constante. Certo? Bom, isso que não é difícil, é bem intuitivo, né? Olhar para o gráfico e ver. A questão é se organizar. Né? Ou seja, o gráfico fala por si. Então, o f de 4. Né? Qual é o f de 4? Pois bem, né? Eu vou olhar aqui no gráfico. Bom, então, o que ele está perguntando para mim quando ele está falando do f de 4? Né? Ele está perguntando qual é a temperatura quando, né, o x for 4. Então, eu vou pegar aqui o x4 e vou olhar a temperatura. É menos 5. Quais são as raízes? 2 e 8, ou seja, as 2 horas e as 8 horas, ou seja, as 2 horas a temperatura é 0 e às 8 horas a temperatura é 0. Qual é o domínio? Bom, o domínio é o eixo x, de 0 até 24. Qual é a imagem? De 13 até menos 5. Ou seja, de menos 5 até 13. Então, aqui, ver no eixo x e ver no eixo y. Em qual intervalo a função ela é crescente? Bom, ela cresce quando? Bom, de 0 até as 4 ela não cresce, mas ela cresce das 4 até as 12. Então, ela cresce das 4 horas até as 12. E quando é que ela é decrescente? Bom, ela decresce em 2 momentos. Das 0 até as 4, ela decresce aqui. E ela decresce aonde ainda? De 12 até 24. E 12 e 24. Então, só olhar no gráfico. Certo? Cresce, decresce. Ah, nesse intervalo ela cresce, nesse intervalo ela decresce. E aí a gente chega na atividade do Moodle, né? Aqui é rápido. Essa parte foi rápida. Aqui é rápido porque é uma coisa mais simples, né? É só ler no gráfico. Não tem muito mistério. Porque no Moodle ele já tem, né? É bem completinho, né? Uma análise do gráfico bem completinho. Então, vamos fazer esse nosso segundo intervalo, né? Agora, às 20h52. Daí a gente pode ir até às 21h15, né? Vamos fazer o nosso intervalinho. Né? Parar aqui. E